que acontece? A Libra, né, o contrato de transmissão, ele tem 3 pontos de divisão, né, que é aquela receita igualitária, 40%, e aí você tem 30%, né, por desempenho no campeonato e mais 30% por audiência, que aí entra também o pay-per-view. E o Flamengo alega que o contrato, né, a redação dessa parte, ela na verdade, o Flamengo já vem questionando várias coisas do contrato, né, as outras 2 divisões é impossível do Flamengo conseguir questionar, e tem esse terceiro ponto. A redação ela não é clara dentro do contrato de como funciona essa divisão. Sendo que hoje, como é que na prática, como é que tá, vamos lá, você pega um Flamengo e Mirassol, né, Flamengo e Mirassol, e aí a audiência desse jogo é dividida de igual, 50-50. E vamos combinar, né? Porra, vou pegar até outro time aqui. Tiver, porra, Botafogo e Juventude. Cara, se eu for assistir esse jogo, que eu vou estar dando audiência a esse jogo, eu vou estar assistindo por causa do Juventude. Porra, vou estar lá por causa do Botafogo, pô. Tá numa posição melhor, tá brigando, né, por uma vaga na Libertadores nesse momento e tal, não. Aí você vai dividir 50-50, eu já acho injusto aí, o Flamengo questiona essa questão, porque o Flamengo, desde de agosto, vem tentando rediscutir essa divisão. Aí tiveram uma reunião em agosto, e aí falou, não, os clubes não concordaram em mexer nisso, falaram, vamos deixar para 2026, a Libra chegou a apresentar algumas alternativas, mas não se chegou a um acordo, e o Flamengo falou, estou me sentindo prejudicado, essa questão aqui do contrato, essa redação está confusa, não consigo entender aqui como é que funciona essa divisão, estou perdendo dinheiro, e uma coisa importante, tá? As decisões na Libra, elas são tomadas por unanimidade, tá? Então, assim, ela não tem maioria absoluta, maioria simples, não tem isso. Tem que ser tomada por unanimidade. Então, essa questão, essa proposta, porque o Flamengo levou uma proposta do seguinte, cara, o pay-per-view coloca pela assinatura, que quando você assina lá, você tem que declarar o teu time. O time que tiver mais assinantes ganha mais dinheiro. E aí, só uma questão, Rafa, que eu gostaria de fazer essa observação aqui, e aí, geralmente, a gente tem um debate dentro do futebol brasileiro, agora com essa criação da Liga, que é um debate hipócrita. E explico por quê. Estamos seguindo a Premier League. Eu fiz um vídeo, ainda vou poder publicar, em que eu estudei a fundo, até porque eu tenho um livro, né, e reli ele recentemente, chamado A Liga, em que ele conta como é que a Premier League se tornou o que ela é. Hoje é a maior liga do mundo, tanto de direitos de transmissão, ganha muito dinheiro, tanto com a venda dos direitos de transmissões domesticamente, como internacional. E essa liga aí, que dizem que, na verdade, eu divido em 2 blocos econômicos, que vai se tornar um, tá longe de fazer qualquer coisa, tá? Parecido com o que foi a Premier League. E vou explicar só um exemplo aqui. A Premier League já viu uma discussão, né, com os dirigentes lá de Arsenal, de início Arsenal, Manchester e Tottenham, já no início dos anos 80, baseado muito no que acontecia já na NFL, né, que é o futebol americano, de levar, né, toda aquela questão da parte do entretenimento, transformar aquilo num produto, copiando aquele modelo. Nos anos 90, e aí a gente vê a Inglaterra, né, o Reino Unido, sofrendo com colapso social, desemprego, hooliganismo. Teve aquela tragédia em 86, 87, não lembro agora, que foi num jogo do Liverpool e Juventus, eu acho. Não, foi na Bélgica, o jogo do Liverpool. E depois teve aquela tragédia de 89, né, em Hillsborough, né, que aí Liverpool e Juventus, se eu não me engano. E ali gerou aquele relatório Taylor e tal, e aí então estava rolando ali uma mudança, né, um caos que vivia social e dentro do futebol também. E aí culminou com os clubes e falou, cara, a gente tem que partir aqui para criar uma liga. E aí, isso ali no final dos anos 80, início dos anos 90, já ali nos anos 90, tá, já foi criado o estatuto e toda a governança da Premier League. Quando estava há 3 meses... Tá? Há 3 meses de começar a Premier League, nesse meio tempo teve a desfiliação dos clubes da FA, teve toda essa situação, simplesmente os caras já tinham definido o estatuto, a governança, a estrutura administrativa da Premier League, que era uma empresa, tá? E quando eles aprovaram, tá, a venda dos direitos de transmissão foi em maio de 1992. A Premier League, o primeiro jogo ia acontecer em agosto, ou seja, óbvio que aquele dinheiro era importante ali para aqueles clubes, mas aquilo não foi a discussão principal. Entende? E a gente está vendo agora que o principal debate é em cima do direito de transmissão. Só para encerrar, a ideia inicial lá, porque parece que os clubes lá ingleses são socialistas, né? Que eles pensam muito em dividir. A ideia era o seguinte, meu amigo, vamos cortar a base da pirâmide. Quem estiver embaixo, não tem essa. Porque aqui, essa coisa, temos que pensar em 40 clubes. Vamos criar uma liga com 40 clubes. Não existe liga com 40 clubes, meu amigo. São 20. Vamos criar a elite do futebol brasileiro, porque você cria até uma sensação de competitividade. Porque todo mundo vai querer estar lá em cima. Então, os clubes médios e pequenos na Inglaterra viram que
não tem como eles competir, tá? De 92 para cá, somente 2 clubes ganharam a Premier League de times que não foram de Manchester e Londres. Foi o Blackburn em 95, 96 e o Leicester agora. O restante se divide entre Arsenal, Liverpool... Big Six. Né? Não, o Tottenham, né, coitado, não ganha, né? Mas tá lá no Big Six. Mas, assim, tá nesses times aí, os principais. E os clubes médios e pequenos falaram assim, cara, a gente não vai conseguir brigar com esses caras. Mas sabe o que vale a pena lá? Você permanecer na elite. Então, o campeonato fica competitivo o ano inteiro, porque o time que tá brigando para não cair, o cara pode estar na última, perdendo de 4-0, ele não quer. Ele vai continuar. Tá 3-0 o Manchester City, ele vai continuar lutando, porque ele não quer cair de 4. Aqui não. Gente, olha o absurdo. O Vitória, tá? O Vitória saiu agora da Libra, tá indo para a Liga Forte União. O Vitória estava recebendo em torno de 125, 135 milhões, e o Vitória pode vir a receber, na Liga Forte União, algo em torno de 165 milhões de reais. Sabe quanto que o Flamengo ganha hoje? Entre 190 a 200 milhões. Com todo respeito, o Vitória tem que ter essa diferença entre Flamengo e Vitória de 30 e poucos milhões de reais. Desculpa. É como eu pegar aqui e defender que o Botafogo no Campeonato Carioca ganhe algo parecido com o Boa Vista. Desculpa. Ou Vasco, que é outro clube de massa. Isso é absurdo. Então, assim, os clubes de elite têm que ganhar mais do que os outros clubes. E concordo, a pirâmide tem que ser cortada de baixo. Estão fazendo tudo errado, várias cagadas. E o Flamengo está buscando agora aí. O dinheiro está bloqueado, tá? Foi paga a primeira parcela. Agora, 77 milhões foram bloqueados. Mais 8 clubes, além do Flamengo, que estão na Série A, estão com esses valores retidos. Um desses clubes é o Vitória, que pulou agora, né? Foi para a Liga Forte União, mas está atrelado até 2029 com a Libra, pelo contrato de direito de transmissão. E essa é a briga. E fazendo um apelo, torcedor do Flamengo tem que ficar a favor do Flamengo nessa briga. Não podemos abrir mão de nenhum dinheiro. Temos um empreendimento de 2,2 bilhões para a gente construir. Ah, mas temos que pensar no time pequeno. Não temos que pensar no time pequeno. Time pequeno, vai ver lá, meu amigo. Eles vão brigar para chegar na elite e ganhar bastante dinheiro. Essa é a parada. Cada um tem que brigar pelo que é seu. Quando a gente tentou brigar coletiva, a gente, na verdade, sabe quem está sendo beneficiado nessa discussão agora? XP, a tal de Capital, lá, outra empresa lá da Liga Forte União, o Matos lá, que é presidente, que deve estar recebendo um puta salário robusto. Os clubes da Série B da Liga Forte União já estão reclamando da divisão de dinheiro e a gente não está vendo nenhuma mobilização por esses clubes da Série B que estão reclamando que estão recebendo pouco dinheiro. A hipocrisia que impera. Então, a favor do Flamengo nessa luta, porque nós temos um estádio a construir e não podemos abrir mão de nenhum valor. Rodrigo, qual é a sua visão sobre esse cenário aí da Liga e o caos que virou o assunto no Brasil? Acho que a gente não vai ter Liga nunca. Eu acho que a gente não tem maturidade econômica e esportiva para conseguir se organizar minimamente. Essa briga vai ser eterna, não tenho a menor perspectiva de ter. Fizeram 2 ligas ali que na verdade, né, nunca vão organizar um campeonato, não tem condição de você com 2 ligas se organizar. São 2 blocos econômicos, né? São ligas, exatamente. São 2 blocos ali que não se entendem, não se entenderam e não tem a menor perspectiva de se entender. Né? Eu concordo com todos os argumentos do poeta. No entanto, a discordância, a divergência política do Landim para o BAP, porque o Landim assinou o que está lá. E agora o BAP discorda e faz sentido. Não tem como você dividir, né, um pay-per-view, que certamente o Mirassol, que sequer tem torcida, né, não pode dividir uma cota de Flamengo e Mirassol meio a meio. Isso é muito óbvio. Mas foi assinado antes. Né? Então, assim, é muito difícil. Rodrigo, a redação ela não é clara, entendeu? A redação lá, nem quem tá lá. Mas nunca foi clara, né? O meu ponto é exatamente esse. É em cima disso que o Flamengo tá brigando, só para deixar claro. Tem essa redação lá, a grosso modo é isso, que é a divisão, mas não tá claro. Tanto que a própria Libra apresentou alternativas aos clubes. Se tivesse lá tudo totalmente claro, falado, ó, Flamengo, você já assinou, eles não teriam nem discutido, né? Tipo, falaram, ó. O meu ponto é que. O ambiente do futebol brasileiro, a política do futebol brasileiro, isso vale para todos os clubes, né? Não é uma coisa unificada, não é uma coisa linear, que você tem uma transição suave de um ano para o outro, né? Então, a gestão anterior do Flamengo assinou esse contrato com essa cláusula mal escrita. O meu ponto é exatamente esse, né? Então, agora vou tirando o foco do Flamengo. O Botafogo mudando, e a gente vai falar disso daqui a pouco, o Botafogo mudando de controlador, como aparenta que vai acontecer, o John Textor cada dia perde mais poder, e o Christopher Malone, que assumiu a Igor Bídico, né, para reverter o rebaixamento do Lyon, conseguiu reverter e ganhou muito poder dentro da Igor,
ele vai passar, né, a administrar e participar das decisões do Botafogo, ele pode ter um entendimento diferente do que o Textor tinha quando assinou com a Liga Forte União.